Bom dia, então, irmãos. Vamos começar nossa reunião de oração. Hoje é dia 30, né? 30 de janeiro de 2025, quinta-feira, 30 de janeiro já. Meu pai, glória a Deus. Então tá bom, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, gratos somos a Ti, Senhor, pela Sua presença, seu cuidado, Senhor, com todos nós, cada um dos meus irmãos, dos que já estão aqui, dos que vão chegar e aqueles que talvez vão assistir, talvez em algum momento, pode ser, né? Essa reunião gravada. Deus, que a Sua presença, Senhor, que é fiel, constante, Deus, permaneça, Senhor. Muito obrigado. Ela é a nossa segurança, Deus, de saber que o Senhor está sempre conosco, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos dê a graça, Deus, de viver de modo digno, com sabedoria diante do Senhor, Deus. Esse dia que o Senhor nos deu, viver ele, Senhor, com alegria, viver ele com sensibilidade ao Teu Espírito, ouvindo, Deus, a Tua voz, obedecendo, Senhor, aos Seus comandos, percebendo, Deus, as ações e as instruções do Teu Espírito, Deus, para que o Senhor seja glorificado em tudo, Senhor. Em nome de Jesus é o nosso desejo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre nós nessa reunião de oração, sobre a vida dos meus irmãos, aquecendo nossos corações, nos preparando para esse dia, nos ensinando coisas novas, ouvindo, Deus, nossas orações, Senhor, que vai ser realizada aqui, Senhor, que o Senhor possa atender, Deus, os nossos clamores, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, e oramos nessa certeza que o Senhor ouve, Deus, e que o Senhor atende às nossas orações, e que o Senhor tem prazer nisso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, pastor Amém, Marcelo. meus irmãos. Queria começar aqui pedindo para. Vou pedir para Kátia. Bom dia, Kátia. Tudo bem, minha irmã? Você pode nos conduzir aqui numa oração? Eu queria que a gente começasse orando. Bom dia. Acho que a Kátia pode, né? Ela liberou ali o microfone. Queria que orasse por esse tema que Deus trouxe para nós como igreja nesse ano. Alargar as tendas. Né? Que Deus realmente nos abençoe para nos alargar todas as tendas, tendas individuais, da alma, caráter, conhecimento, como igreja, ministério, voluntariado, crescimento, tudo que é maneira que pode ser alargada essa tenda, nós desejamos. Ora com a gente por esse motivo, por favor. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor Jesus, nessa manhã, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem se revelado a nós, ó Pai, como igreja, como família de Cristo, Pai, que o Senhor plantou nessa cidade. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado, Pai, por querer e a vontade do Senhor, tem nos sustentado, Senhor, nessa direção. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, essa direção que o Senhor deu, Senhor, aos nossos pastores, ó Pai. E que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada, Pai. De alargar, Senhor, as nossas tendas, ó Pai. As nossas tendas como igreja, Jesus, como famílias, como pessoas, ó Pai, na tua presença. Senhor, que nós, ó Pai, sejamos, ó Pai, alargados para o Senhor naquilo que é necessário, Senhor, individualmente. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós. Senhor, como caráter de Cristo, Senhor, como, Senhor, aprender do Senhor, ó Pai, caminhar, Senhor, e seguir nesse aprendizado, conhecendo ao Senhor, que sejamos alargados dessa forma, Pai. Uhum, Em revelação, Deus eterno, que o Senhor nos alargue também, Senhor, que o Senhor, Deus eterno, nos fortaleça, Senhor, nessa busca, Pai, pelo Senhor, que esse seja o desejo, Deus eterno, do nosso coração para esse ano, e uhum, buscar, Pai, mais o Senhor, conhecer mais o Senhor, Pai, nos rendermos mais a Ti, Senhor. Senhor, renunciar aquilo que precisa ser renunciado, Senhor. Que o nosso desejo, Senhor, seja que a gente diminua, Pai, que o Senhor cresça, Senhor, em nós, ó Pai, no nosso entendimento, Pai, no nosso viver, Senhor.
Sejamos, ó Pai, realmente testemunhas vivas, ó Pai, do Senhor na face dessa terra. Senhor, que como igreja, Senhor, nós possamos, ó Pai, alcançar, Senhor, essa estatura, Deus eterno de Cristo, Senhor, sermos teu Pai testemunhas, ó Pai, fiéis do Senhor, Pai, cumprindo o propósito que o Senhor, Pai, nos deu, Senhor, para cumprir nessa cidade, na face dessa terra, entre, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai. Cada um, Pai, o Senhor chamou com um chamado diferente, o Senhor, Deus eterno, te entregou dons, ó Pai. Que a gente venha exercê-los, ó Pai, para a honra, para a glória do Senhor. Senhor, que nós tenhamos, ó Pai, esse entendimento, Pai, de crescermos, ó Pai, em Cristo, Pai. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos plantado, tem nos regado, Senhor, e eu creio, Senhor, que nós, ó Pai, vamos dar muitos frutos para o Senhor, ó Pai, nesse ano. E eu te Em nome louvo, de te agradeço, Senhor, porque quem nos sustenta é o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor vai continuar nos sustentando. E eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque o teu amor, Jesus, é aquele que lança fora todo medo, Pai. O medo de ser alargado, ó Pai. Eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, Kátia. Amém. Uma próxima oração, não sei se todos viram o vídeo, né, que o pastor Saulinho colocou aí, nós vamos ter um final de semana que ele chamou de fim de semana total, né? Vai ser intenso mesmo, começando na sexta. Na sexta-feira nós temos o nosso segundo MOP, com o tema sobre o tempo. Eu queria que a gente orasse pelo MOP, por esse nosso encontro de sexta-feira, para que seja um tempo edificante, gostoso, que haja prazer de nos reunirmos como igreja para orar, para buscar, para aprender, para estar com Deus. Eu queria pedir para Alissa. Bom dia, Alissa. Você pode orar? Bom dia, posso? Eu sabia que você ia me pedir. Você sabia, né? Sabia, Então tá bom. Então, ora para nós aí pelo MOP de sexta-feira. certo. Oh, Deus, muito obrigada. Obrigada por essas iniciativas novas, diferentes que um novo ano traz para a nossa igreja, para os nossos pastores, a nossa liderança. E obrigada por esse dedicar, Senhor, de tempo na nossa agenda para oração, com o MOP. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor, por meio das redes sociais, por meio dos convites no pessoal, Senhor, que o Senhor traga pessoas que precisam estar ali, Senhor. A partir da nossa igreja, a partir daqueles que são membros nossos, e também pessoas de lugares diferentes, de ambientes diferentes, que estão com sede, Senhor. Que o Senhor abra as portas para que essas pessoas possam se achegar a nós, que a gente possa recebê-los, Senhor, com alegria, com simpatia, com unção. E que esse MOP, Senhor, esse segundo MOP, com esse tema a respeito do tempo, que seja muito edificante, Senhor. Que de fato seja um momento de mudança de vida, Senhor, para cada um de nós, desses momentos que a gente não esquece. Quando o Senhor fala e a gente se dispõe a obedecer a partir daquele dia. Então eu te peço que o Senhor incomode os irmãos que ainda estão em dúvida se vão, se não vão. E que o Senhor traga para esse MOP aqueles que o Senhor já escreveu para estarem ali, em nome de Jesus. E que a gente possa perseverar em oração, Senhor, como corpo de Cristo aqui em Uberlândia. Que a gente possa perseverar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Alice. Obrigado. Amém, Alice. Nós nos encontramos lá. Ainda no nosso fim de semana total, William, domingo, você pode orar? Domingo nós temos então culto Posso? de celebração, né? Mas antes tem o café com Jesus. Domingo é o culto disso aí, não é? Isso, Então tem a ceia, vai ter o kit churrasco? também. Não é no dia Eita, 9, Miriam? Não, dia 9 é março, né? Ah, desculpa. Desculpa, gente. então vai ser o fim de semana total. Ora por esse bloco de acontecimentos, de tempo de comunhão, que vai acontecer no domingo, né? Amém. Café,
celebração, ceia, almoço, kit churrasco. Pode colocar isso Amém. diante de Deus. A gente ora junto. Amém. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Como a Alice orou, Pai, pelas essas iniciativas, ó Deus, de início de ano. Pai, obrigado, Deus, pela disposição das pessoas, ó Pai, em te servir. Muito obrigado, Deus, por esse café da manhã que nós vamos ter. Mais um momento, Deus, de comunhão entre os irmãos, ó Pai, é o que nos fortalece. Obrigado, Deus, pela disposição dos irmãos que já estão preparando, ó Deus, que vão organizar isso para nós. Pelo culto de ceia, desde já, ó Deus, eu oro, ó Deus, pela palavra, pelo momento do louvor. Que não seja marcado só como um final de semana, ó Deus, onde está cheio de eventos, mas seja um final de semana que nós possamos ser marcados pelo Senhor também, ó Pai, possamos ser confrontados pelo Senhor também, e que possa surgir efeito, ó Deus, que ao sairmos desse final de semana, possamos sair mais parecidos contigo. Deus, obrigado, Deus, pela ceia, por esse momento, ó Deus, que vamos ter, ó Deus, momento, ó Pai, para reforçar, ó Deus, reafirmar a nossa aliança contigo, ó Pai. Deus, eu te peço, Deus, como mais orou, Pai, que o Senhor traga pessoas, ó Deus, que o Senhor guarde elas, como é teu Espírito Santo, Deus, que convence, ó Pai, que o Senhor possa tocar, ó Deus, nas pessoas, ó Pai, para que elas possam estar ali naquele lugar, ó Deus. E que nada, Deus, venha impedir, ó Deus, que a palavra do Senhor, ó Deus, seja plantada, ó Deus, no nosso coração e venha frutificar. Muito obrigado, ó Deus, por esse movimento que a igreja está fazendo, ó Pai. E que tudo seja feito, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, William. Amém. Obrigado, William. Vai ser bom, irmãos. Vai ser bom. Já temos mesa e oração na sexta, bastante mesa, palavra, oração também, comunhão, coisa boa no domingo, mas ainda dentro do nosso fim de semana total. Na segunda-feira, 5 horas da manhã, nós vamos ter o nosso MMO. Mesa, não, é madrugada, mesa e oração, né? Quase MMA, né? Mas de um certo sentido né? Porque é batalha, é oração. Então, MO, 5 horas, segunda-feira de manhã, começando a semana, em oração. E eu queria convidar aqui a Aline do Salviano. Você pode orar nesse momento? E você pode orar pelo MMO? Posso sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá bom, a gente vai contigo. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Obrigado por todos os momentos, Senhor, que o Senhor nos proporciona junto com os nossos irmãos. Momentos que a gente pode ter intimidade contigo, te buscar, falar com o Senhor, buscar te conhecer mais, nos relacionarmos, Senhor, uns com os outros e contigo, Senhor. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, cada um, Senhor, que tiver a oportunidade de ir, que o Senhor leve até lá para esse momento e que esses momentos, Senhor, se multipliquem, que eles se aumentem no meio da nossa igreja, porque é muito bom estar junto, é muito bom a gente poder estar buscando o Senhor, estreitar laços, Senhor. Então eu te agradeço. E eu peço que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer e a fazer sempre a Tua vontade acima da nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Aline. Eu queria agora convidar meu irmão Laércio. Bom dia, Laércio. Você Bom dia, irmão. pode orar? Posso. Bom, então eu queria que você orasse pela VEM, pela Vide em Missões, pela missão da Vide em Uberlândia, pela missão, e pelas parcerias, missionários, né, da Vide, a VEM como um todo, né? Tem que você lembrar, o que Deus te dirigir. Queria que você orasse por isso nesse momento. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, sim, ó Pai. E me fez lembrar muito bem, Senhor, sobre a VEM, a Vide em Missões. Quantos anos, Senhor, nós carregamos esse nome no nosso coração, as nossas orações.
lembranças boas demais, meu Deus, de tantos projetos, de tantos ides, de tantos irmãos chamados que o Senhor, ó Deus, os levou e designou a tua vontade, o teu chamado na vida deles. E quantos responderam, Pai, estão no campo, Uhum. colhendo a seara do Senhor, fazendo a tua vontade, Pai, trabalhando na lavoura do Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, muito bom ter lembrado da vida de missões. Muito bom, Deus, lembrar de missões de manhã. Saber, Deus, que nós já estamos numa missão agora cedo. Mas sobre esse chamado, ó Pai, sobre a VEM, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem restaurado, avivado alguns ministérios, Pai. E não porque está parado, Senhor, mas por amor no meu coração que veio nessa manhã, e esse pedido, esse apelo também do pastor Marcelo. E eu creio que todos nós aqui, por amor a esse ministério, se tiver precisando, Senhor, derrama do céu, Pai, uma gota do óleo do Senhor, derrama da tua palavra, ó Pai, sobre cada missionário, algo, ó Deus, que cada um esteja precisando. Vivemos num mundo tão conturbado, Senhor, tão complexo, tantas coisas acontecendo. Lembrando agora desse momento aí com a Diana, uma missionária do Senhor, uma missionária do céu. Reconheço isso, ó Pai, porque eu a amo, amo a sua família, amo todos esses projetos, essas missões. Então, Senhor, em nome de Jesus, traga Espírito Santo para dentro de cada um, algo do céu, uma presença, uma palavra, para que qualquer coisa que precisar de um renovo, a partir, ó Deus, da VEM e todos os missionários, as pessoas envolvidas, sejam tocadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Laércio. amém, ótimo. Obrigado, Lércio. E Amém. o Lércio lembrou, inclusive, né, dos acontecimentos tristes aí dos últimos dias que roubaram todas as coisas ali da lona, toda a repercussão, né, tem dado, graças a Deus, também uma boa repercussão, exposição sobre o que tem acontecido. A gente não entende, não sabe, né, propósito, mas a gente está na expectativa do que pode acontecer, do que Deus quer ensinar, do que Deus quer dar a partir desse acontecimento ruim, do roubo. Mas eu queria que a gente orasse por isso. Queria convidar o pastor Alexandre Prego. Bom dia, pastor, tudo bem? Você pode orar por por isso, né? Por isso que aconteceu, para que haja justiça, para que Deus encontre. A gente tem esperança, né? Ou que todas as coisas cooperam, né? Para que coisas maravilhosas possam surgir a partir daí dessa coisa terrível, né? Que aconteceu. Mas tá na mão aí, ora a Deus por um milagre. Amém. Querido Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, ó Pai, poder acordar, Senhor, ó Pai, já nas nossas atividades. Em primeiro lugar, Senhor, ó Pai, nós glorificarmos o Teu nome, exaltando, bendizendo e dizendo ao Senhor que o Senhor é o primeiro na nossa vida. Senhor, ó Pai, que situação que nós nos encontramos, ó Pai, diante desse furto, desse fato, desse acontecimento que entristeceu momentaneamente o nosso coração, Senhor, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que essa tristeza, Senhor, seja convertida, Senhor, em glória para o Teu nome, em missões, ó Pai, em ações e até mesmo em aprendizado, como já foi falado. Senhor, essa cidade é uma cidade de 700 mil habitantes, tem bairros, tem invasões. Nós pedimos ao Senhor, aonde estiver, Senhor, esse material, Em nome de que não simplesmente seja achado, mas que o Senhor venha tocar nesses corações, para que esse pessoal e esse povo, esses homens e mulheres, quem tiver envolvido, sejam sensibilizados, sejam tocados, ó Deus, o que eles fizeram, Senhor, ó Pai, eles tocaram na obra do Senhor, tocaram na menina dos teus olhos. Mas nós oramos pela salvação dessas pessoas também, Senhor.
Seja, Senhor, ó Pai, que seja devolvido, seja, Senhor, ó Pai, que seja localizado. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Então, Senhor, sobre as autoridades, sobre as reportagens, ó Pai, Senhor, ó Pai, nenhum material desse seja vendido, Senhor, mas que possa ser recuperado, Senhor. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Nós cremos, ó Pai, nessa ação do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos, ó Deus. E novamente eu te peço, Senhor, que essa tristeza momentânea no coração de cada um dessa família vide, principalmente, Senhor, ó Pai, da Tua filha Diana, seja convertido, Senhor, ó Pai, em glória, em louvor, em Amém. exaltação, em missão, Senhor, ó Pai. E que seja, Senhor, ó Pai, feita a Tua vontade em tudo. Nós te louvamos pelos livramentos, Senhor, porque se tivesse um de nós ali, ou um dos filhos, ó Pai, dos Teus filhos ali, dos nossos filhos, não teria, Senhor, ó Pai, sido bom, mas nós te louvamos pelo livramento também, que não estava ninguém, Senhor. Estava o prédio e esse material. Nós te pedimos, ó Pai, que esse material seja, Senhor, ó Pai, encontrado, seja devolvido em nome de Jesus, ó Pai. Move, Senhor, no céu, move na terra, Senhor, move no coração desses homens. Ó Deus, que de alguma forma, Senhor, sejamos, ó Pai, contemplados. Sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, presenteados, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Tudo que o Senhor nos deu, Senhor, ó Pai, vem do céu, vem do Senhor e de graça, Senhor, nós recebemos. Em nome de Jesus, ó Pai, amém. Amém. Amém, Obrigado, Alexandre. Cristiano. Que assim Amém. seja. Amém. Amém. Eu quero convidar aqui, vou convidar o Saulo. Tudo bom, Saulo? Faz uma oração ainda para nós aqui pelas famílias, famílias David. E depois, na sequência, vou convidar o Sirley para orar pelos enfermos. Então já fica os dois aí preparados, pode ser? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado cada dia, cada manhã. O Senhor renova nossas forças. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Te adoramos nessa manhã e que bendizemos e queremos dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Uhum. Senhor, obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor. Vou começar pelos nossos pastores. A nossa igreja é muito abençoada por ter pastores tão dedicados, Senhor, estudiosos, que têm nos ensinado, tem sido uma palavra tão bíblica. Obrigado por isso, Senhor, a partir do pastor Alain até aos mais novos. Que o Senhor continue abençoando a cada um e te agradecemos, Senhor, pelos ministérios da nossa igreja. Começando pelo Sábado Luz, Senhor, que é um movimento, ministério que tem alcançado as crianças. Esse alvo que tem sido colocado, Senhor. Vem, Senhor, que é um ministério que tem alcançado missões. Obrigado, Senhor, pelo todo o Uhum. corpo da igreja. Obrigado pela estrutura física que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo povo, por nós, membros, cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pela igreja. O Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Saulo. Sirlei, desculpa aí Oi. intrometer. Eu pus também um pedido de oração pelo família do meu chefe lá, porque o pai dele também faleceu nessa madrugada. O Guiomar, né? O Guiomar, é. E eu pus a lista de enfermos lá também, caso você queira citar ou se, etc. Amém. Ok. Pai querido, nós nos colocamos, aliás, estamos na tua presença, porque não há como fugir da sua presença, ó Deus. Mas nós nos colocamos, ó Pai, humildes, de joelhos espiritualmente, ó Deus, para adorar, ó Pai.
por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor determina desde a eternidade, ó Deus. Me veio o coração e a mente agora, papai, que o Senhor fez enfermar o teu filho Jesus por causa dos meus pecados, ó Deus. Então, quando oramos pelos enfermos, enfermos físicos, enfermos emocionais, enfermos espirituais, nesses últimos tempos, papai, muitos estão debilitados espiritualmente, papai. Por causa disso, também o corpo e as emoções, a mente se enferma também, papai. Então, papai, ouça a nossa oração em nome, Pai, que nos colocamos a interceder com empatia, ó Deus. Esse pequeno grupo, papai, é um grupo empático, um grupo que chora junto, ri junto. Aumenta esse sentimento no nosso coração de nos importar com pessoas, não com coisas, mas com pessoas. Então, nominalmente, papai, eu gostaria de trazer aqui rapidamente, papai, para nós. O Senhor tem os nossos nomes, o nome dos enfermos nessas três áreas nas tuas mãos, no teu coração, ó Deus. Isso então é para nós. Então eu peço, papai, e intercedendo pela Edina, que está na África, papai, que tem estado doente, está cuidando lá dos miúdos, como ela carinhosamente diz. Ser com ela, fortalece seu coração, fortalece aqueles miúdos, ó Deus. Papai, nós intercedemos também pela pequena Elisa do Zezé, para que se recupere dentro do seu tempo, na sua forma. Mas essa é a nossa oração, papai. Intercedendo também, ó Deus, pelo Adriano do Osmar, que submeteu essa cirurgia e que aos nossos olhos não está bem. Conforta o coração do Osmar, de seus filhos, de sua mãe e dela própria, ó Deus. Nosso coração, nosso desejo é que ela se recupere e venha a ser liberta daquelas dores tão terríveis, ó Deus. Intercedendo pela Nicole, ó Deus, aquela jovem que está aos nossos olhos tetraplégica. Nós cremos que se o Senhor quiser, o Senhor pode recuperá-la. Essa também é a nossa oração, papai. Pai, oramos pelo Cirlei Júnior, pela Hannah, pela Milena, essa família que é minha família de sangue, ó Deus. Mas que é a família da vida, a família desse grupo de oração, é a família do Senhor também. Recupere-os, Deus, fortaleça os seus corações, fortaleça seu Amém. espírito, fortaleça as suas emoções, para que cresça, ó Deus. Ó Pai, eu peço também pela dona Ivani, a Adriana, a Ivani, irmã da ah, dona Elci, papai, com o câncer que as duas têm, papai. Especialmente a dona Ivani, que tem sofrido tanto. Fortaleça a Débora, fortaleça a dona Elci, papai, para que seja um suporte para essas duas irmãs. Peço também a Deus pelo Paulão, pela Heloísa, papai, que tem especialmente pelo Paulão, que Uhum. debaixo da tua santa vontade, ele consiga esse transplante, ó Deus. Amém. Peço também, ó Deus, para a dona Lourdes, São Luís, ela principalmente, que está acamada, fragilizada, ó Deus. Pelo pastor Anísio, dona Denise, os pais do Tiago Roque, papai. Pela criança, papai, recém-nascida, nós sabemos não sei o nome. Pelo Isaac e a Luciena, ó Deus, especialmente ele, para que se fortaleça cada dia mais. E agora, especialmente também, ó Deus, para essas duas famílias que perderam um ente querido, Uhum. pela Enide e sua família que perdeu ou ganhou, que conhecemos, aqueles que conhecem, conheci o Davi Durão, sabendo que ele era um homem de Deus, e certamente está no paraíso com o Senhor. E com o pai do chefe do, do bonde, o Sr. Guiomar, pela família dele, que eles sejam consolados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, e que se não conhece, venha a conhecer o teu grande amor, ó Deus, e seja consolado pelo Espírito Santo, papai. Essa é a nossa oração. E os demais que eu não citei, que eu não me lembro, papai, que eu não notei,
mas o Senhor sabe a nossa oração nesse sentido, papai, para a Amém. glória e louvor do teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Amém, Amém. Amém. Serlei. Obrigado, Silene. Glória a Amém. Deus. Irmãos, eu começo hoje aqui nossas reflexões no livro de Eclesiastes. Parando para pensar ali na soberania de Deus, todos os pastores acabaram pegando algum livro do Novo Testamento, eu sou o único que peguei um do Velho Testamento, né? Então, a gente começa hoje, mas necessariamente eu não vou. Hoje eu quero dar só o contexto, por assim dizer, tá? A gente ainda não vai entrar direto no texto bíblico. De modo geral, o livro de Eclesiastes, ele nos fornece um panorama, e essa é uma expressão que ele usa bastante também no livro, ele nos fornece um panorama de como é a vida debaixo do sol. Como é a vida debaixo do sol. E a respeito disso, a gente sabe que o autor não nos priva, ele não nos poupa da verdade nua e crua de como que é a vida debaixo do sol. E a vida debaixo do sol, né, já fala, é o sol, né, pode ser cansativa, pode ser exaustiva, pode ser de fato bastante quente, não é? Mas, por outro lado, a gente também sabe que a exposição ao sol é bom para a saúde, né? No passado, não sei se faz ainda isso, mas no passado se fazia muito isso, né? De levar os enfermos para ficar um tempinho no sol, né? A luz terapia, né? Fototerapia. Mas mesmo essa exposição ao sol de forma terapêutica, mesmo assim, ainda tem determinados períodos do dia que pode ser prejudicial. Quem é mais branquinho sabe, né? Então, a vida debaixo do sol é assim. Ela pode ser difícil. E os textos de Eclesiastes parece que tratam o tempo todo justamente dessa janela crítica onde a exposição aos raios solares são mais intensos. Se você já leu o livro de Eclesiastes mais de uma vez, mas parece que já que é a vida debaixo do sol, ele está falando, parece que principalmente daquele período mais crítico do sol, né? Me parece, pelo menos. Mas o sábio, né, ele pinta essas dificuldades da vida debaixo do sol, mas ele nos fornece um filtro solar. É assim que eu gosto de ver o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é para entender a vida debaixo do sol, mas o próprio livro, o seu conteúdo, para nós, funciona como um filtro solar necessário para se viver debaixo do sol, sem sofrer queimaduras, apenas um belo bronzeado. Amém? Essa é a ideia. Então, as reflexões que eu pretendo trazer aqui nas quintas-feiras vão funcionar assim, como um filtro solar. E como todos nós constantemente ficamos expostos aos raios deste mundo, é bom então que toda quinta-feira você dê uma passadinha aqui para a gente reaplicar o filtro solar, combinado? Porque ele vai saindo na água, né, com o tempo, a gente sabe. Então, espero vocês aqui quinta-feira para reaplicar o filtro. Pode ser que não seja tão agradável. Eu lembro, quando eu falo de filtro solar, eu lembro da minha mãe. Minha mãe é destabanada, assim. Eu lembro de pequeno, ela enchia a mão de creme, chegava perto dela, ela te grudava na cara. Parecia competição de torta na cara, não era creme, filtro solar. Aquilo entrava no olho, no nariz, na orelha, ficava todo melecado. Até hoje eu não gosto da sensação melecosa, sabe? Depois seca e vai embora. Mas aquela sensação de passar creme no corpo, não gosto. Então, passar filtro solar pode não ser tão agradável, mas protege, né? Pior sem o creme. Mas não se engane, né? Não se engane, Eclesiastes tem as suas dificuldades, mas todos nós precisamos desse filtro solar. Todos nós precisamos de Eclesiastes. Os raios ultravioletas da vida debaixo do sol, eles fazem estragos, irmãos. E os raios, a cor violeta é a cor é a mais alta na escala da luz. Ela é a mais imperceptível a sua frequência. E ainda mais elas são ultravioletas, então ele faz estrago, né? E nós precisamos nos proteger. Então, eu já conheço, eu não sei, talvez até você já tenha feito isso. Eu conheço pessoas que leem um capítulo de provérbios todo dia. Você já fez isso?
lê um texto da Bíblia e vai lá e lê um capítulo de Provérbios. Porque Provérbios tem muita dessa sabedoria prática, né? Então tem pessoas que fazem isso, gostam de ler um capítulo de Provérbios. Todo dia, vai ler 12 vezes Provérbios no ano. Mas eu não conheço ninguém que queira ler todo o livro de Eclesiastes mais de uma vez no ano, ou fazer como Provérbios. E por que que nós não... Por quê? É porque nós gostamos de acreditar que sempre que nós fazemos as coisas certas, então tudo vai dar certo. Assim é Provérbios. Ele é mais matemático. Eclesiastes não é bem assim. Não é tão matemático. Mas se você acha que a vida está tão caótica, a vida nessa terra parece que está tão sem sentido, aqui você então vai encontrar primeiros socorros. Se você busca sentido, em Eclesiastes nós encontramos primeiros socorros. Se você acha que está, ou pelo contrário, se você acha que não, que está muito perfeitinho, está tudo perfeitinho ao seu redor, então o sábio vai balançar suas certezas. Para verificar realmente se seus fundamentos são confiáveis. Mas a grande verdade do livro é que nada tem sentido sem o foco adequado em Deus. Então esse livro é para você que desconfia, ou mais ainda, para você que já cansou de buscar sentido duradouro nas coisas da vida, dessa vida. O problema não são as coisas dessa vida. O problema é nós querermos tirar delas mais do que elas podem dar. Esse é o problema. Então, tanto faz se é trabalho, prazeres, dinheiro, comida, conhecimento, viagem, etc. Por mais rico, sábio, bem-sucedido que alguém possa ser, nunca vai encontrar sentido duradouro na vida à parte de Deus, longe de Deus. A grande mensagem de Eclesiastes é que a vida debaixo do sol só faz sentido se ela for vivida com a perspectiva acima do sol. Outra expressão que ele usa. Ele faz esse jogo. Então ela só ganha sentido se a tua perspectiva não estiver apenas naquilo que está abaixo do sol, mas naquilo que está acima do sol. E sobre essa vida debaixo do sol, eu termino essa introdução aqui ao livro, nesse entendimento que é um livro que às vezes tem algumas dificuldades, mas ele é como um filtro solar para nós. Eu encontrei um poema que eu achei muito legal, que fala de sol, já que eu falei aqui de sol, que eu quero ler para você bem rapidinho. Diz assim: até o sol deu uma parada e escondeu o rosto na morte do seu Criador. Ele sabia que não podia iluminar sem que o seu Senhor brilhasse sobre ele. Achei muito legal, porque é bem Eclesiastes. Vai falar da vida debaixo do sol, com muita realidade, mas que ela precisa ser vivida numa perspectiva acima do sol. E nesse poema, esse foi o jeito da criação lamentar a morte de Jesus. Agora, para que você e eu também não lamentemos e percamos o dia seguinte da praia, porque é assim que acontece, a gente chega na praia, já corre para lá, não passa o protetor, engole o mar e o sol, e no outro dia você fica em casa, e todos os outros vão, né? Então, para a gente não lamentar as queimaduras da exposição, de se viver a vida debaixo do sol, eu espero você aqui quinta-feira que vem para a gente passar filtro solar, porque ele vai sair, ok? E precisa repor de tempo em tempo, e nós vamos ter aqui algumas doses de filtro solar nas quintas-feiras. Tá bom, irmãos? Essa é a ideia Amém. de Eclesiastes, e aí a gente começa agora, de fato, na semana que vem.